Bom dia, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Bom, fazendo esse vídeo aqui, bem rápido e bem simples, para falar sobre títulos de renda fixa, beleza? Vou seguindo mais ou menos aqui o material que eu postei para vocês, tá lá no material de apoio módulo D, e vocês podem dar uma olhada nesse material enquanto assistir esse vídeo, e assim por diante. Bom, pessoal, quando a gente fala de título de renda fixa, a gente está falando de algum ativo que ele é uma dívida, ele não é um ativo real, como a ação, como o ouro, como a propriedade, que é algo que você detém, usufrui indeterminadamente até você vendê-lo. Essas dívidas são securitizadas. O que quer dizer essas dívidas securitizadas? São contratos de empréstimo para os quais são emitidos títulos que certificam sua existência e padronizam suas características. Então, são empréstimos que nós fazemos quando nós compramos esse ativo de renda fixa. Então, damos o dinheiro para uma instituição, alocamos lá, e esse dinheiro vai ficar alocado durante um determinado tempo, né? Eles têm, todos esses títulos tem uma data de vencimento em que a instituição vai te devolver o dinheiro e durante esse período, ou no final do período, ou os dois, você vai ter rendimentos, certo? Pagamento de algum juro. Diferem dos ativos reais pela existência de juros remuneratórios e de uma data de vencimento. O investidor pode obter seu dinheiro de volta vendendo o título ou esperando seu resgate. Nós temos o mercado secundário, né, no mercado financeiro, que nos possibilita fazer a venda de um título, por exemplo, comprei uma debênture e ela vencerá em 2021, mas eu não acho mais esse negócio viável, quero trocar o meu ativo. Eu posso vender esse ativo no mercado secundário antes de 2021, alguma outra pessoa que acha aquela rentabilidade daquele ativo vai comprar e assim eu não preciso esperar o vencimento do meu ativo. Se eu quiser esperar o vencimento dele, também, da mesma maneira, o ativo foi desenhado para ser durável durante todo esse tempo. Exemplos de títulos de renda fixa são títulos públicos, federais, CDBs, letras de crédito imobiliário, né, LCI, LCA, debêntures, commercial papers, temos vários exemplos, certo? Bom, o que a gente vai tratar aqui hoje são de CDBs, debêntures, títulos públicos, basicamente, certo? Bom, o que são as debêntures? Primeiro, o CDB. CDBs são uns títulos de crédito, né, que a gente compra, são emitidos por bancos, certo? Bancos múltiplos, bancos de investimento, e esses títulos eles nos remuneram alguns valores que são indexados principalmente, ou é um título pré-fixado. O que é um título pré-fixado? Pré-fixado é um título que, da data que você compra ele, você já tem a taxa percentual exata de quanto ele vai te dar de retorno. Qual que é a sua taxa de remuneração, certo? Um CDB que ele é de 12% ao ano, que vence em 3 anos. Preciso de R$1.000 para comprá-lo, certo? Um exemplo. E os com taxas flutuantes? Bom, a maioria dos CDBs, eles são atrelados à taxa, ao CDI, né? Aquela taxinha que acompanha o movimento da Selic, que é um dos benchmarks, vocês vão ver lá nos outros vídeos de benchmark. E aí, de acordo com a flutuação da taxa Selic, né, que é a meta estipulada pelo Banco Central, essa taxa CDI também vai mudando ao longo do tempo. Eu lembro de quando a Selic estava 3,5, ela era 13,48, né? A Selic é 13,5. Agora a Selic está a 6,5, ela está 6,40, alguma coisa assim. E se você compra um título que ele vai ter vida e, né, vencimento daqui a 3 anos, essa taxa ela flutua ao longo do tempo, portanto sua rentabilidade também vai flutuar, certo? É um risco maior. Okay? E você tem aqueles pós-fixados que vão estar indexados à TR, que é a taxa de referência, vão estar indexados, por exemplo, à inflação, né? A inflação que também é uma taxa flutuante, certo? Que a gente não tem como determinar ex ante, né, hoje qual que será a taxa no futuro. Então temos esses títulos, né? Definição são mecanismos de captação de recursos mais utilizados pelos bancos comerciais e consistem em uma promessa de pagamento dos recursos captados em uma data pactuada, acrescido de remuneração.
Tais recursos, posteriormente, são aplicados pelos bancos quando repassados aos agentes deficitários da economia na forma de empréstimos. Ou seja, o banco capta esse recurso comigo e reempresta. É uma forma dele fazer um funding, né, dele se financiar. Então, uma das principais formas dos bancos comerciais se financiar é o depósito à vista, aquele saldo que a gente mantém lá na conta corrente, caderneta de poupança e também a venda de CDBs, certo? Quando a gente fala de debêntures, a gente vai falar de um tipo de ativo que é uma dívida de longo prazo de empresas que têm possibilidade de fazer emissão no mercado financeiro. Então, as debêntures são títulos de dívida a longo prazo emitidos por sociedades anônimas não financeiras de capital aberto. Então, CEMIG, um banco, Odebrecht, esses agentes que precisam se financiar, precisam de recursos e, em geral, já estão endividados, a taxa de juros cobrada pelos bancos já está elevada, e eles não têm possibilidade de emitir ações porque a empresa está um pouco desvalorizada pela situação de endividamento dela, as pessoas não vão acreditar muito para comprar ações. O que elas fazem? Vão até o mercado financeiro e emitem títulos de dívida de longo prazo, para vencer daqui a 4 anos, 5 anos. E elas prometem uma rentabilidade ao longo desse período. Geralmente são taxas de juros de rentabilidade anual, né? Eu tenho lá uma debênture da CEMIG que ela me paga 9,8% ao ano, mais a inflação. Então ela me protege da perda de poder de compra do ativo e ainda me dá uma rentabilidade aí de 9,8%. Então, para mim é um ativo bom, porque eu comprei lá na época que os juros estavam elevados e eu vou ter essa rentabilidade até 2021. Então, a CEMIG, quando eu dei o dinheiro para ela, ela pegou e se financiou. Geralmente, as empresas fazem isso para reestruturar o seu passivo. Elas têm passivo de curto prazo muito elevados, elas vão lá e emitem debêntures, são títulos de longo prazo, pegam esses recursos, pagam as dívidas mais de curto prazo e alongam suas dívidas, certo? O seu passivo, seu perfil de passivo, e assim ela melhora o seu perfil de endividamento, ok? Bom, o que eu preciso falar mais disso? A gente vai ver quando a gente faz os cálculos, né? A gente tem um fluxo de caixa, a gente vai utilizar VPL, a gente vai utilizar TIR, certo? É um produto bem interessante para a gente trabalhar em sala de aula. Outra coisa, pessoal, quem compra esses debêntures, ele entra na fila, depois, se a empresa quebrar, entra na fila para fazer o recebimento de acordo com o tipo de debênture que ele tiver. Aqui a gente tem debênture real, flutuante, quirografária e subordinada. Cada uma dessas tem um grau de prioridade na hora da empresa fazer a liquidação, de fazer o pagamento, num caso dela quebrar. A gente vai ver isso em sala de aula. Ah, pessoal, esqueci de falar. Caderneta de poupança. Caderneta de poupança também é um produto de renda fixa que a gente tem, né? Todos os bancos aí praticamente têm esse produto. Ela serve principalmente para financiar o sistema habitacional. Ela tem um rendimento que é o seguinte: se a taxa Selic for de 7,5% acima, ela vai ter um tipo de rendimento. Se a taxa Selic for menor do que 7,5%, a caderneta de poupança vai render 70% do que for a Selic. Hoje, por exemplo, a caderneta de poupança a taxa Selic está a 6,5%, então a caderneta de poupança vai render 70% de 6,5%. Deixa eu só pegar aqui no slide, aqui, ó, remuneração atual da caderneta, é a taxa referencial mais 0,5% ao mês. Isso aqui é da época em que a nossa taxa Selic estava elevada. Se a taxa Selic for maior do que 8,5%, não é 7,5%, falei 7,5%, não é 7,5%, é 8,5%. Se a Selic for maior do que 8,5%, qual vai ser a regra de rendimento? 0,5% ao mês mais TR. Se ela for menor do que 8,5%, vai ser 70% da Selic mais TR, certo? A gente muda a rentabilidade. A caderneta de poupança está rendendo muito pouco, né? Não está atraindo investimentos atualmente. Tá? É um investimento muito seguro, porque a capitalização dele é mensal, o recurso fica disponível em D mais 0, né? Você retira no mesmo dia que você der a ordem de retirada, você já consegue sacá-lo. Mas é um investimento muito pouco rentável, beleza?
E agora falando sobre os títulos públicos. Para a gente falar sobre títulos públicos, pessoal, a gente vai nos contermos aqui em dois tipos de título. Título público federal, que são as letras do Tesouro Nacional, ou hoje chamado o pré-fixado, Tesouro pré-fixado, certo? E as letras financeiras, que são o Tesouro Selic, beleza? Bom, primeiro, o setor público ele precisa financiar. Em geral, o setor público é deficitário. Ele arrecada menos do que é necessário fazer pagamentos, certo? As suas despesas são maiores do que suas arrecadações. E eles precisam se financiar com dívida, certo? Tomada do público. O que o setor público faz, então? Emite título de dívida, geralmente de longo prazo. Por exemplo, eu tenho um percentual de um título que ele vai vencer em 2045, certo? E ele tem como fixar, estabelecer a rentabilidade de maneira diferente desses títulos. Os pré-fixados, quando você adquire esse título, desde o início, você sabe qual que é a taxa que o governo vai te pagar de rentabilidade. Como que ele faz? Ele fala o seguinte: você vai ter, ao final do período, R$1.000. Quanto você me empresta hoje para, em 2021, em 2025, você ter R$1.000 de volta? Ah, não. Dependendo da taxa de juros, o cara vai adiantar o quê? R$500, R$600. O governo pega esse recurso, se financia, né, faz os seus gastos, etc. e tal, e ao final do período te paga os R$1.000. Esse é o pré-fixado, beleza? O Tesouro Pré-fixado ou LTN, Letra do Tesouro Nacional. Não possui nenhum fator de remuneração calculado sobre o valor nominal, sendo negociadas no mercado por deságio. Deságio é o que? Esse desconto. Quanto você dá hoje para ter R$1.000 no futuro. Preço unitário é o valor presente do seu valor nominal, ou seja, quanto eu estou pagando hoje. Descontado por uma taxa pré-fixada de juros, que representa a remuneração mínima exigida pelo investidor. Né? O título, características: título prefixado sem previsão de pagamento de juros, ou seja, não paga juros anual, você vai ter a rentabilidade, né, apenas por esse deságio. O valor nominal é o valor de face, é o valor de resgate do título, ou seja, os R$1.000 lá no futuro. E a taxa de juro é efetiva, geralmente calculada com base em 252 dias úteis por ano. Então, taxa over, a gente leva em consideração dias úteis. Essa informação é importante. E a letra financeira do Tesouro? Ela oferece uma remuneração referenciada na Selic. Então, sua rentabilidade vai ser o quê? A taxa Selic, beleza? Não representa fluxos periódicos de pagamento de juros. Também não temos pagamentos anuais, certo? Características: não há pagamento de juros, cupom no período. Juros são calculados com base em 252 dias úteis. Também o nosso ano a gente faz o cálculo com a taxa over, que são os dias comerciais, né? O valor do resgate é formado, dias úteis, aliás, né? O valor do resgate é formado pelo valor nominal do título acrescido dos rendimentos oferecidos pela Selic no período, em toda a vigência do título. E o preço unitário do título é calculado pelo valor nominal atualizado, cobrindo o período desde a data base até a sua data de liquidação financeira. Beleza? Então, nós temos dois títulos diferentes. A gente vai ver, né? Tem os NTN, são as notas do Tesouro Nacional, que são títulos que têm parte pré-fixada e parte pós-fixada. Por exemplo, o título que eu comprei, ele é indexado ao IPCA mais uma taxa de juros fixa. Beleza? Então, nós temos vários tipos de títulos. Agora a gente só viu esses dois para a gente dar uma resumida aqui no nosso conteúdo, tá bom? De início é isso que a gente vai ver. Em sala de aula a gente vai ver outros produtos, por exemplo, LCI e LCA são produtos que a gente precisa do investimento inicial maior, pagam a taxa de rentabilidade menor, mas são isentos de imposto de renda. Então, letra de crédito imobiliário, né? Quando as instituições fazem financiamento imobiliário, elas emitem letras de crédito para fazer aquele financiamento. E a gente compra e é um investimento isento de imposto de renda. Para quem faz negociação de ações até R$20.000, também é um investimento que tem isenção de imposto de renda, certo? A gente vai ver lá em renda variável. Pessoal, muito obrigado, bom estudo a todos.